Olá, querido, tudo bem? Tudo em paz? Graças a Deus. Meus queridos, deixa eu explicar uma coisa aqui. Tá havendo uma grande incoerência, um grande engano. Tem pessoas que estão pensando que nós, do Evangelho Eterno, tá entrando em contradição com alguns irmãos aí da graça. Lê do engano seu. Eu defendo aquilo que eu acredito, o Evangelho Eterno, que nada mais é do que o reino de Deus estabelecido em cada um de nós. Não houve o Evangelho do reino? Houve. E foi pregado por quem? Jesus e seus discípulos. Não houve o Evangelho da graça, da incircuncisão? Houve. Pregado por quem? Por Paulo. Para quem? Para os gentios. O Evangelho Eterno, querido, era para acontecer o reino de Deus estabelecido. O Evangelho Eterno não é um evangelho que você pensa que é outro evangelho. Se você negar a eficácia do Evangelho Eterno, então você tem que negar também a eficácia do Evangelho da graça. E você tem que negar também que não houve, você tem que aceitar e dizer que não houve Evangelho do Reino. O Evangelho do Reino, quando ele surgiu, o próprio Jesus, ali em Mateus capítulo 10, ele proibiu os discípulos de pregar o Evangelho do Reino para gentios e samaritanos. Ele disse: vocês vão e fale do Evangelho do Reino para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Era só para os judeus. Porque Evangelho do Reino era o quê? Era um evangelho que era específico para os judeus. O evangelho da incircuncisão, o conhecido evangelho da graça, que Paulo disse ali em Gálatas capítulo 1, que ele recebeu diretamente de Deus e que ele foi escolhido dentre todos os irmãos que já haviam pregado o evangelho do reino. Ele diz que ele foi diferenciado, ele foi separado desde o ventre da mãe dele para pregar o evangelho da graça. Mas antes do evangelho eterno surgir, que o evangelho eterno surge durante o período da grande tribulação, o juízo de Deus contra Israel, o evangelho eterno surgiu nesse período. O Evangelho Eterno não surgiu durante a pregação do Evangelho da Graça, nem surgiu durante a pregação do Evangelho do Reino. O Evangelho do Eterno, ele surgiu pós os dois Evangelhos, o da Graça e o Evangelho do Reino. O Evangelho Eterno, ele surgiu porque no Evangelho Eterno era o período, ou é ainda o período em que o reino de Deus foi estabelecido. E outra coisa, Evangelho Eterno, por isso que tem nome de eterno, ou boas novas eternas. O que era o Evangelho do Reino? As boas novas do reino. Qual reino? O reino que Jesus veio apregoar, que existiria pós o juízo. Qual era o período do Evangelho da Graça? Era o período em que a graça, o favor imerecido que foi dado aos judeus, como os judeus não quiseram 100%, não aceitaram, por isso a Bíblia diz: veio para o que era seu e os seus não receberam. Quem eram os seus? Era os judeus que existiam na época. Por isso o juízo de Deus, o próprio Jesus falou que tinha que acontecer naquela geração, para que, Mateus capítulo 23, a partir do versículo 33, você vai ver isso. Então, nós, queridos, vocês têm que aprender uma coisa, pelo amor de Deus, não procure chifre em cabeça de cavalo. Vocês estão querendo o quê? Vocês estão achando que Alberto Lírio ele está entrando em contradição com algum pregador da graça? Querido, não.
Eu não vim aqui na rede social para isso. Eu não vim no YouTube para isso, não. Eu defendo o que eu acredito. Assim como vocês defendem aquilo que vocês acreditam. Vocês ainda acreditam que o período da graça ainda existe. A graça, ela é eterna. O período da graça que acabou. Acabou quando? Quando Paulo mesmo disse que ele tinha empregado o evangelho que a ele foi confiado naquele tempo. Ele disse isso, não sou eu, está escrito. Colossenses 1, 23, Romanos 10, 17, 18, 2 Timóteo, capítulo 4, a partir do versículo 5. Paulo disse isso, que ele acabou a carreira, a coroa da fé. Desde agora espere minha coroa da justiça. Sabe quando que a coroa da justiça ia acontecer? Quando ele chegasse ao quê? Ao evangelho eterno, que é o reino de Deus estabelecido. Coroa de justiça, queridos, para você que não sabe, é reconhecimento. Paulo achava que ele iria alcançar o período da grande tribulação ou o juízo de Deus. Ele ia furar a bolha, iria atravessar o juízo e alcançar o quê? A coroa da justiça, ou reconhecimento com justiça. Coroa é isso na Bíblia, é reconhecimento. Eu vou aqui colocar, queridos, um comentário de um inscrito meu no meu canal, que ele colocou um comentário muito interessante. Apocalipse 14, que é o texto e o contexto que está inserido o Evangelho Eterno, para você parar de ficar achando que Alberto Lírio, você está achando que eu vou entrar na de vocês e vou fazer algum comentário negativo contra vocês. Queridos, não. Você não vai ver nenhuma resposta de Alberto Lírio comentando ou fazendo um subcomentário em cima do comentário de vocês. Vocês não vão ver isso, não. Eu divulgo o que eu acredito, como você divulga o que você acredita. Você tem que entender uma coisa, que Evangelho Eterno, que significa boas novas eternas, foi o próprio Criador que mandou proclamar. Não foi Alberto Lírio, não foi Cláudio Mendes, não foi outros irmãos da graça, não. Defenda o que você acredita, mas pelo amor de Deus, não fique inventando história, querendo criar confusões. Você já viu eu mencionando algum nome de algum irmão da graça aqui? Procure nos vídeos, vê se eu falo sobre alguém, o nome de alguém. Não. Eu falo sobre o período da graça que terminou. Porque se o período da graça não tivesse terminado, nós nunca teríamos chegado ao Evangelho Eterno. E nunca teríamos também passado pelo juízo do ano 70. E o livro do Apocalipse foi isso. Então o comentário do nosso irmão, eu não coloquei o nome dele aqui não, mas ele fez um comentário interessante. Ele disse assim: se os anjos, ou se o anjo de Apocalipse 14, 6, ele era de Deus, como que o Evangelho Eterno é amaldiçoado? Muito bem colocada essa pergunta. E eu vou acrescentar mais alguma coisa. Mais alguma coisa. Se os 7 anjos, que esse capítulo 14 ele tem 7 anjos, se todos os 7 anjos de Apocalipse 14, se todos esses anjos receberam ordem de Deus para trazer as suas aplicações durante o juízo, porque cada anjo agiu de uma forma, a mando de Deus. Esse de Apocalipse 14, 6, ele recebeu a ordem de proclamar
o evangelho eterno. Outros anjos receberam ordem para outras coisas, mas esse de 14:6, ele recebeu a ordem de proclamar. Eu disse no vídeo anterior o que significa proclamar. Então, se todos esses 7 anjos do capítulo 14 de Apocalipse, se todos eles eram da parte de Deus, então como que alguém pode chamar esse anjo de 14:6 de maldito? É vocês que têm que responder. Vocês que criticam o evangelho eterno. É vocês que têm que responder. Então quer dizer que foi o próprio Deus que amaldiçoou o evangelho eterno? Ele amaldiçoou ou mandou proclamar? Esses 7 anjos, um capítulo só de Apocalipse 14, tem 7 anjos, cada um com uma função. Como poderia o evangelho eterno ser maldito se foi o próprio Deus que mandou eles, cada um, fazer uma coisa? Estou com vontade de espirrar. Meu querido, vou tornar a repetir. Eu defendo aquilo que eu acredito. A graça para mim, não o tempo da graça. A graça para mim, que eu comecei, aprendi e continuo aprendendo com o nosso irmão Geraldo Moraes, foi através da pregação do nosso irmão Geraldo Moraes sobre dízimo que eu liguei o meu sinal de alerta. Você acha que eu não tenho gratidão pelo nosso irmão Geraldo Moraes? Claro que sim, queridos. E Geraldo Moraes, para mim, é um eterno professor, assim como o nosso irmão Cláudio Mendes, que fala sobre o Evangelho Eterno. Foi através do nosso irmão Cláudio Mendes que eu comecei a entender o Evangelho Eterno, que nada mais é do que o reino de Deus estabelecido. A palavra te diz tudo. Evangelho eterno. É claro que alguém que às vezes se dói aí por uns ou por outros, mas não se dói comigo não, porque eu não menciono o nome de ninguém negativamente. Eu não faço isso. Eu só quero dizer que o nosso irmão Geraldo Moraes, ele foi fundamental e é ainda na minha vida, porque muitas coisas da Bíblia que eu não sabia, eu fiquei sabendo e aprendi a estudar a Bíblia com responsabilidade, foi através do nosso irmão Geraldo Moraes. Mas, a partir do momento que eu descobri o nosso irmão Cláudio Mendes, falando sobre um Cláudio Mendes que também, ele é muito grato ao nosso irmão Geraldo Moraes, quando ele fala que foi através do nosso irmão Geraldo Moraes que ele migrou, né, do sistema da lei para a graça, e da graça para o Evangelho Eterno. Mas quando eu falo graça, querido, eu não estou falando mal da graça de Deus em si. Eu estou falando do período da graça, que começou quando? Começou assim que Jesus morreu. Começou em Atos 9. O período da graça começou em Atos 9. Enquanto o templo estava de pé, Paulo pregava a graça, mas a lei estando funcionando ainda, porque os templos estavam de pé. Mas Paulo, ele morreu antes do templo em Jerusalém cair. Mas Paulo deixou semeado a palavra da graça. A palavra da graça era alguém adorar a Deus, servir a Deus, sem a necessidade de um templo físico, sacrifício de animais. Mas Paulo,
não, quando Paulo morreu, ele não tinha visto o templo cair, porque o templo só caiu no ano 70 e Paulo morreu antes disso. Mas Paulo deixou semeado. Mas só que é interessante que antes de Paulo morrer e antes do templo cair, Paulo disse que ele tinha pregado nos 4 cantos da terra antes dele morrer. E então, a partir do momento que o templo cai em Jerusalém, o que aconteceu? Hein? O período da graça estava terminado. Eu não estou falando da graça em si, do período da pregação do Evangelho da Graça. Acabou com o apóstolo Paulo e inicia-se, após o juízo de Deus contra Israel, sem templo, sem sacrifícios, sem sacerdotes humanos, inicia o período de quê? Evangelho eterno. E o que seria o período do Evangelho eterno, que é a era das eras que subsiste até hoje? É o período em que eu e você vivemos o reino de Deus estabelecido dentro de cada um de nós. Então essa é a pergunta. Se todos os 7 anjos de Apocalipse 14, eles eram da parte de Deus, então por que o Evangelho eterno seria maldito? Pode isso, Arnaldo? Claro que não. Então acredite você ou não, nós não estamos aqui contra ninguém, porque esse não é o objetivo. Mas eu vou defender aquilo que eu acredito. Assim como os religiosos. Eles não acreditam no dízimo, em dinheiro. Eles não acreditam que o batismo da água ainda tem validade. Eles não acreditam que tem que reunir num templo físico o nome lá, um CNPJ, o nome da denominação e tudo. Eles não acreditam. E defende isso de unha e dente. Mas eu não acredito. Eu acredito no Evangelho eterno. E o Evangelho eterno é o último período bíblico que deveria cumprir. É por isso que depois do Evangelho eterno não existe mais nada. Ou alguém inventou esse nome Evangelho eterno e colocou na Bíblia. Mas se inventaram o Evangelho eterno, inventaram outro Evangelho também. Inventaram o Evangelho da graça, inventaram o Evangelho da incircuncisão, inventaram o Evangelho do reino, não é? Quem sabe? Então, queridos, essa pergunta do nosso irmão aqui, um inscrito do canal, foi muito boa. Se o anjo que proclamou o Evangelho eterno é de Deus, era da parte de Deus, como que pode o Evangelho eterno ser anátema ou ser amaldiçoado? Deus abençoe e tire as suas conclusões. Tchau.